Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Isaac e hoje a gente vai resolver mais outra questão sobre relações ecológicas, um tema que frequentemente vem caindo no Enem, beleza? Então é interessante a gente saber sobre cada relação ecológica, para a gente poder marcar a resposta correta com mais facilidade, belezinha? Então, sem enrolação, vem resolver comigo. Sempre pelo enunciado, pessoal. E depois o comando. O comando é o que se pede, é a pergunta, beleza? Então, o enunciado é isso tudo aqui, e depois o comando geralmente está no final do enunciado, porque é o que se pede, beleza? Então vamos lá, ó. A relação ecológica, aí, ó, de novo a palavra-chave. Relação ecológica, uma relação entre indivíduos, né? Uma relação entre espécies, beleza? É o tema de ecologia aqui, tranquilo? A relação ecológica entre as espécies X e Z. Então, o texto vai falar sobre duas espécies, espécies X e Z. Quando no mesmo ambiente, ó, quando no mesmo ambiente é de predação, parasitismo, competição, comensalismo, protocooperação. Qual seria a resposta? Vai ter que ler o texto, beleza? Vamos lá. Em uma floresta existiam duas populações herbívoras. O que significa herbívoro? Herbivorismo, né? O que significa isso? É basicamente se alimentar de plantas, vegetais, beleza? Em uma floresta existiam duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Pessoal, só um pensamento aqui. Se duas populações se alimentam de plantas, então provavelmente elas têm o mesmo nicho ecológico. Uma pequena parte do nicho ecológico entre as duas populações são semelhantes, beleza? O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é basicamente o estilo de vida de uma determinada espécie. Como ela vive a sua alimentação, o que ela faz durante o dia, o que ela faz durante a noite, é basicamente o estilo de vida de uma determinada espécie, beleza? Então, provavelmente, essas duas populações têm o mesmo nicho ecológico. Uma pequena parte desse nicho ecológico é semelhante. E, pessoal, se provavelmente as duas populações têm o mesmo nicho ecológico, vai haver competição entre elas. Só um pensamento, tá bom? Mas vamos continuar lendo o texto. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Beleza. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Olha aqui, ó. Hábitos ecológicos semelhantes. Se duas espécies apresentam nichos ecológicos semelhantes, vai haver competição entre elas, beleza? Elas vão competir pelo mesmo recurso. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções. Então, basicamente, separou o ambiente onde elas viviam em duas porções, beleza? O que separou as populações X e Z. Então, agora ambas as espécies têm hábitats diferentes, ok? Locais de moradia diferentes. Por quê? Porque separou a floresta. Tranquilo? Então aconteceu a fragmentação dessa floresta, do ambiente em que as duas espécies viviam. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, beleza, enquanto a população Z aumentou a sua até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Pessoal, basicamente, na relação ecológica de competição, pode ser competição intraespecífica, ou seja, uma competição entre indivíduos da mesma espécie, e também pode haver competição interespecífica,
ou seja, uma competição entre indivíduos de espécies diferentes. Então, pessoal, como está dizendo aqui que é uma espécie X e é uma espécie Z, posso até que concluir que é uma competição entre indivíduos de espécies diferentes. Tranquilo? Isso aqui também não é fundamental para a questão. Apenas você identificando que isso aqui é uma relação ecológica de competição, já mataria a questão. Beleza? Em uma relação de competição, pessoal, as duas espécies vão competir por recursos, tá bom? Nesse caso aqui vão ser por vegetais, por plantas, né? E há competição quando ambas as espécies têm nichos ecológicos semelhantes, tranquilo? E o texto deixou claro isso. E ambas as espécies vão ser prejudicadas, porque competição, pessoal, sempre é negativo para os dois lados. Mas uma espécie pode ganhar da outra. Concorda comigo? Em uma competição, em um esporte, em uma competição, sempre há um vencedor e um perdedor. Concorda comigo? Então, competição vai ser negativa para os dois lados. Por quê? Porque as duas espécies vão perder energia com essa relação. Tranquilo? Uma vai ter mais vantagem em relação à outra. Inclusive, aqui o texto fala, ó, a população X manteve a sua taxa populacional. E aqui antes, ó, tá falando que a população X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Então, a população Z tinha desvantagem. A população X ganhava da população Z. Tranquilo? Ó, e depois, ó, quando separou a população X da Z, a população Z aumentou, tá vendo? Por quê? Porque a população X estava atrapalhando a população Z. Porque a população X tinha mais vantagem em relação à população Z. Então, a relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, é de quê? De competição. Gabarito, letra C. Ah, Isaac, e predação? Não é predação, porque predação é uma interação positiva para uma espécie e negativa para outra espécie. Ou seja, é uma interação que envolve predador, que seria positivo para ela, né? Porque o predador está comendo a presa, então para a presa é negativo. Concorda comigo? Está matando a presa. Predação é isso, é o predador matar a sua presa, alimentar da presa. Então é uma relação positiva e negativa. Competição é uma relação negativa para os dois lados. Tranquilo? Parasitismo é diferente de predação. Parasitismo, apesar de que ter uma interação positiva e negativa também, como predação, parasitismo envolve o parasita e o hospedeiro. O parasita geralmente não mata o seu hospedeiro, apenas fica recebendo nutrientes do hospedeiro. Beleza? Não é interessante para o parasita o hospedeiro morrer. Então, parasitismo diferente de predação. Competição é o gabarito, tá bom? A gente chegou a essa conclusão porque as duas espécies têm hábitos ecológicos semelhantes. Se tem hábitos ecológicos semelhantes, vai haver competição. Competição, uma interação negativa para os dois lados, que envolve competição por recurso, tá bom? Comensalismo, no vídeo anterior, né? É uma interação positiva e neutra para a outra, certo? Indiferente. Então, é uma interação que envolve a espécie beneficiada, positivo para ela, e a outra tanto faz. É indiferente para a outra. Então, no comensalismo, geralmente é busca por alimento. A espécie que é beneficiada, ela vai buscar alimento. Tranquilo? Protocooperação é uma interação positiva para os dois lados, que beneficia indivíduos de ambas as espécies participantes, só que é facultativo, quer dizer que não é obrigatório. Uma espécie pode viver separadamente da outra, tranquilo? Por isso que é facultativo. Protocooperação é diferente de mutualismo. Mutualismo é uma relação obrigatória, certo? Caráter obrigatório. Logo, elas têm que viver juntinhas. Então, queridos, para resumir, predação é uma relação entre o predador e a presa, certinho? O predador vai comer e vai se alimentar da presa. Então, é uma relação positiva para uma espécie, para o predador, negativa para a presa, porque ela vai ser predada. Tranquilo? Parasitismo. Diferente de predação, o parasitismo vai ter o parasita se alimentando dos nutrientes do hospedeiro. Então, o hospedeiro geralmente não morre.
Competição. Competição é uma relação negativa para os 2 lados, tá bom? E geralmente vai acontecer a competição por recursos, ok? E acontece competição por quê? Porque os hábitos ecológicos são semelhantes, o nicho ecológico é semelhante, o estilo de vida das espécies são semelhantes. Então, vai haver competição, concorda comigo? Entre essas espécies. Temos comensalismo. É uma interação positiva para uma espécie e neutra para outra espécie, indiferente para outra espécie. Protocooperação é uma relação positiva para os 2 lados, ou seja, vai haver benefício entre ambas as espécies, só que é de caráter facultativo. Isso quer dizer que uma espécie pode viver separadamente da outra espécie. Diferente de mutualismo, né? Mutualismo é uma relação obrigatória, positiva para os 2 lados também, só que é obrigatória, elas têm que viver juntinhas, íntimas. Tranquilo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva se você não é inscrito neste canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Falou!